uma forma intensa e litúrgica aqui dentro da igreja. Agora, nesse momento, que é o momento da tua palavra, que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Que o Senhor esteja extraindo conhecimento, moldando, Senhor, o nosso conhecimento, moldando, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor, conforme a tua imagem, e em especial mostrando a importância desse sacramento, desse ritual, dessa cerimônia, tá? Desse meio de graça que é praticado no meio do teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versos de... Desculpa, Marcos. Mateus, obrigado. Marcos capítulo 14, versos de 22 a 31. E antes de nós começarmos a leitura, o que nós temos na Escritura aqui, né, nesse sacramento, nós temos aqui um ato representativo. Algumas pessoas chamam esse momento de um teatro. Teatro no sentido de representação, né? E é interessante que nós trabalhamos, o ser humano trabalha com isso, com cerimônias, né? Com determinados rituais. Isso faz parte da nossa natureza humana. Mas é engraçado como ultimamente, nos últimos anos, das décadas, vamos dizer assim, como esse tipo de coisa tem perdido, né, valor. Eu não estou falando da ceia, eu estou falando de qualquer tipo de cerimônia. Perdeu-se o valor das cerimônias, né, tornando-se elas mais jocosas, menos solenes. Né? Isso, por um lado, é ruim, até porque nos afeta aqui. Porque muitas vezes isso faz parte da natureza caída do homem. Muitas vezes nós nos relacionamos com essas realidades, com essas coisas de forma indevida. Tá? Ou, por um lado, tornamos elas mecânicas demais, ou, por outro lado, desprezamos aquilo que realmente ela representa e a maneira como nós deveríamos nos comportar diante dessas cerimônias. A ceia do Senhor representa um ritual, uma cerimônia, um sacramento, que tem uma ordem, que tem uma estrutura. E nós devemos levar essas coisas com seriedade, não nos deixar levar pelo mundo, em olhar para isso da forma como o mundo olha para as suas cerimônias. Algo sem importância, algo muito sem valor, algo às vezes chato, algo assim pesado. Na realidade, somos nós que tornamos isso pesado, pela maneira como nós nos comportamos e lidamos com isso. Se há uma instituição estabelecida por Deus, ela é santa, ela tem um propósito, e esse propósito, a gente vai ver aqui também, né? Estamos vendo, construindo isso aqui, né? É um propósito de trazer, chamado de meio de graça, trazer bênção na vida do crente. É uma pregação. Tá? É uma pregação. Uma vez eu estava no seminário, acho que estava no último ano, estávamos preparando a nossa dissertação, né? Monografia, né? E eu tinha um colega que estava trabalhando a ceia do Senhor. E nós estávamos conversando sobre isso, e ele descobriu muitas coisas interessantes a respeito da ceia do Senhor. Aí nós pontuamos isso também. Tá? Essa maneira como muitas vezes nós nos relacionamos com isso, uma coisa interessante também, que ele, como um ritual, por isso simplesmente, uma coisa interessante que ele falou nessa nossa conversa, é que a ceia do Senhor ela só tem valor, ou seja, ela só tem relevância quando ela é acompanhada pela palavra de Deus. Se você faz a ceia e a palavra de Deus ela não é lida, ela não é pregada, ela não é exposta, ela não tem valor nenhum, ela passa a ser um ritual somente. Até porque o fundamento da ceia está na palavra de Deus.
E eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente não pensa nisso. Às vezes nós fazemos as coisas mecanicamente. Né? E a tendência nossa, às vezes, do pregador, do pastor, daquele oficiante, é levar a ceia, às vezes, dessa forma. Por isso a preocupação de muitos em, nesse momento, trazer uma mensagem que aponte para o que aquilo representa, o que aquilo significa. Porque senão será um ritual vazio apenas. Porque o que ele representa, para o que ele aponta, o que ele simboliza, não está sendo manifestado ali de forma tão abundante e precisa, sendo fiel àquilo que está sendo feito. Vamos fazer a leitura do verso 22 até o verso 30. 22 a 26. Eu vou fazer a leitura até o verso 31, mas nós vamos só expor esses 6 primeiros versos. Enquanto comiam, então percebam que aquela refeição, a Seder, está em desenvolvimento aí. Aquele momento posterior ao sacrifício, onde a família se reunia e ia fazer aquela refeição chamada de refeição pascual. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira até aquele dia que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Nós vamos ficar nesses primeiros 6 versos que se concentram aqui na instituição da ceia. Perceba que Marcos ele não detalha essa refeição Seder como realmente ela é. Ou seja, a gente falou isso na última exposição e vamos citá-la de novo. Obrigado pela água, viu? Vamos citá-la de novo. Marcos ele foca naquilo que é principal, naquilo que ele é sucinto na sua exposição, na sua apresentação aqui desse momento da ceia do Senhor, porque o objetivo aqui é falar como ela surgiu, como ela sucedeu. Então nós vimos que nos versos anteriores, a gente viu lá como deve ser a nossa disposição do nosso coração a iniciar a ceia do Senhor. O verso 17 a 21 nos mostra isso, um momento de reflexão antes da ceia, é o examinar a si mesmo. É o momento de olharmos para dentro de nós, examinar nossas vidas e o nosso compromisso diário com Deus. Agora estaremos expondo o momento da ceia propriamente dito, como hoje nós temos. Jesus dá aqui a verdadeira significação da Páscoa, ou seja, a Páscoa judaica naquele momento chega no seu ápice, no seu propósito, e o motivo por trás de tudo que eles estavam fazendo naquele momento, ou que faziam de gerações e gerações, e que nesse momento aqui, que Jesus dirige essa ceia, as sombras agora se revelam. Aquilo que eles faziam até aquele momento, estabelecido por Deus, era sombra, apontava para aquilo que era pleno, para aquilo que iria se manifestar na pessoa de Cristo. E esse texto aqui, ele nos apresenta o âmago dessa cena, desse sacramento. E o motivo pelo qual Jesus celebrou a última ceia, com o propósito era mostrar aos discípulos que a sua morte iminente seria um sacrifício
substitutivo pelos pecados do seu povo. E aí a narrativa começa dizendo assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e disse: esse é o meu corpo que é doado por vós. Esse momento aqui representa a quinta etapa do Seder Pascual. Marcos aqui descreve em detalhes as ações do pai de família nessa refeição, com a bênção, o partir do pão e a sua distribuição. Então, geralmente, nessa refeição, o pai de família parte o pão e o distribui em silêncio, né? Após ter falado algumas coisas, palavras que representavam aquele momento, eu vou especificar sobre isso, e distribuiu o pão em silêncio. Entretanto, Jesus faz diferente. Ele quebra essa tradição ao interpretar esse ato, não de modo litúrgico, mas de modo salvífico à luz da sua morte eminente. Ele revela que o sentido redentor dessa refeição, ou seja, do Seder Pascual, se cumpre agora em seu sacrifício expiatório. E essa declaração aqui do pão que nós vemos também nos remete, eu não vou fazer essas ligações aqui, mas nos remete aos 2 milagres da alimentação dos 3.000 e dos 5.000. Estão muito diretamente ligados. E ele começa da mesma forma, agradecendo a Deus, partindo o pão e dando distribuíssem no meio do povo. Esse momento aqui é um momento em que nós estamos, ou seja, os judeus estão comemorando a festa dos pães asmos, né? Os judeus, eles chamavam tudo isso de Páscoa. Eles juntavam uma coisa na outra, né? Então você tem ali a Páscoa, onde o cordeiro é sacrificado, e logo após você tem a festa dos pães asmos, em que essa refeição Seder, ela se manifesta. Então, aqui nessa refeição, nesse momento, na festa dos pães asmos, nesse momento, os judeus celebravam o livramento de Deus e a provisão divina para eles no deserto. Da mesma forma, agora, a ceia do Senhor celebra o livramento divino operado na cruz pela libertação da escravidão do pecado e o você vai ver essa expressão quando ele diz assim: nela não comerás pão levedado, comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição. Ele explica por quê? Porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembre todos os dias da tua vida, o dia em que saíste da terra do Egito. Veja que esse momento, esse ritual, essa cerimônia era um memorial também, porque fazia o povo lembrar constantemente daquilo que Deus havia feito na vida dele, do livramento e da provisão de Deus na sua vida. Veja aqui que o corpo de Cristo agora, nesse momento, traz redenção por meio do seu sofrimento. É o pão da aflição. Quando os discípulos comem esse pão, participam da sua morte e compartilham os seus benefícios pela fé. Os discípulos de Jesus, ao participar dessa mesa, podem se alimentar nela pela fé, nutridos por tudo que o seu corpo significa nesse momento. O corpo de Cristo, o pagamento pelos nossos pecados. E nós, como uma situação ritual, uma representação, nos alimentamos nesse momento pela fé. Por quê? Porque nós cremos naquilo que Ele fez por nós na cruz e os benefícios que Ele nos transmite, a remissão de pecados, a comunhão com Deus e a nossa santificação, ou seja, a libertação da escravidão do pecado. O verso 23 vai mostrar agora o que o Senhor Jesus faz logo assim.
A seguir tomou Jesus o cálice, tendo dado graças a Deus aos discípulos, e todos beberam dele. Veja aqui a declaração do cálice, vai ser feita nesse momento, na sétima etapa da refeição pascual, né? Na bênção do terceiro cálice. Então, essa refeição pascual, que era uma refeição litúrgica, né? Havia sim um momento que você se alimentava, comia o cordeiro, a família, né? E aí tinha esse momento em que o pai da família, liturgicamente, pegava aquelas 4 taças, né? E cada taça representava um elemento. Tá? Só lembrando como era essa refeição célebre que nós falamos na última exposição, que ela está aqui, né? Vamos dizer assim, na sombra, né? Marco não detalha o início dessa refeição, o final dessa refeição, não detalha algum momento. Que momentos são esses? Momentos em que o Senhor está estabelecendo, mudando, melhor, aplicando tudo aquilo que eles faziam até aquele momento para a sua realidade final. Tá? Então eram 4 partes, cada parte dessa concluída com o dever do cálice do vinho. Essas 4 partes consistiam em 8 passos ou 8 etapas. A primeira etapa disso era a bênção do vinho, que era seguida pela primeira taça. Tomava-se a primeira taça. Aí no segundo momento, ainda dentro dessa primeira taça, os pães, as ervas, as frutas cozidas e o cordeiro eram colocados sobre a mesa. Depois que o filho mais novo, essas coisas aconteciam, o filho mais novo, no caso seria aqui no discípulo, perguntava por que essa noite é importante. E aí o pai narrava a história do êxodo e louvava a Deus pela redenção, cantando a primeira parte do Halel, que é do Salmo 113 a 118, a primeira parte do Salmo 113 e 114. Passa-se a segunda taça, ou seja, bebe-se a segunda taça, e aí nós temos essa quarta etapa, quando a segunda taça do vinho é bebida. O pão sem fermento é abençoado, partido e distribuído, e todos comem o pão com as ervas, as frutas, enquanto o pai explica ali o seu significado. É nesse momento que o Senhor Jesus diz: "Seu meu corpo que é dado por vós." Nesse momento, a refeição propriamente dita é tomada. No final da refeição, o pai abençoa a terceira taça do vinho e a família entoa a segunda parte do Halel, que é o Salmo 115 ao Salmo 118. É nessa terceira parte que o Senhor diz que esse cálice é o cálice na aliança do sangue de Cristo. É nesse momento em que ele profere essas palavras que nós temos lá em 1 Coríntios capítulo 11. E aí passa-se para a oitava etapa, ou seja, a última taça de vinho, toma-se a última taça de vinho e encerra-se ali a celebração. E é interessante, como eu falei anteriormente, que Jesus ele vai além das explicações normais do ritual, que remontavam o que aconteceu no Egito, a libertação do povo, né? Ele vai agora e reaplica isso agora a essa realidade nova. Ou seja, aquilo que a sombra representava e apontava, e era um símbolo também, uma representação de tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. Só título de curiosidade, né? O povo foi proibido de voltar para o Egito. Se vocês já prestaram atenção nisso, isso foi um erro grave no momento do desterro, né, babilônico. Eles queriam voltar para o Egito, porque lá eles tinham segurança, assim, né? Mas voltar para o Egito tinha um significado espiritual. Era voltar ao pecado. Era voltar à escravidão, essa era a ideia. Mesmo que eles não fossem escravos do Egito. Simbolicamente, eles estavam proibidos de voltar. Porque essa é a ideia, uma vez que você foi libertado
da escravidão do pecado. Você não pode voltar para Israel. Veja como esses elementos são importantes, que são bem significativos na vida do crente. É interessante porque, da mesma forma que nós, na ceia do Senhor, pegamos a Escritura, né? Sempre, às vezes, o mesmo texto paralelo, e lemos ali, aquela festa, aquela precede a refeição, também se seguindo a Escritura. E qual era a base para esses 4 cálices serem bebidos nessa ordem? A base era Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7. Tá? Então, essa cerimônia era dividida em 4 partes, como nós vimos. Eu me livrarei do jugo dos egípcios, era a primeira taça. A segunda taça representava: vos libertarei da escravidão. A terceira taça: vos resgatarei. Esse é o cálice da graça. E a quarta taça: eu vos farei meu povo e serei o seu Deus. É o que você vê aqui em Êxodo capítulo 6, versos 6 a 7. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grande manifestação de julgamento. Tornar-vos-ei como meu povo, e sereis vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, e vos tiro debaixo das cargas do Egito. Percebam aqui que essa é, portanto, a libação da redenção de Deus em favor do seu povo. O verso 24, ainda nesse desenvolvimento, diz assim: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O sangue também se refere ao sacrifício de Jesus na cruz. São os dois elementos que apontam para a morte. O corpo sendo partido, ou seja, a partição do corpo significa que a alma se junta no corpo. O corpo de Cristo sendo partido, representando a sua morte, e o sangue também que é derramado, também representando a sua morte. São 2 elementos que remetem à morte expiatória de Cristo. O ápice da refeição ocorre com essa declaração. E é interessante perceber isso porque no pensamento hebreu a vida da criatura residia no sangue. Quando o Senhor Jesus faz referência ao cálice como seu sangue, ele está deixando implícito que ele está falando sobre a sua própria vida. O sangue da aliança não poderia ser compreendido a parte da aliança que Moisés instituiu ao aspergir o sangue sobre as pessoas, porque tudo está interligado, e ali nós temos o início de tudo que estava acontecendo, de todas as promessas da aliança de Deus com o seu povo. Esse é o início ali em Moisés. Aquele sacrifício ali, aquela aliança ali, lá Êxodo 24, a aliança feita ali no Sinai, apontava para essa aliança final. E aí Moisés institui aspergindo sangue sobre as pessoas. Perceba que sangue da aliança, essa expressão, vem de Êxodo capítulo 24, especificamente verso 8. Por quê? Porque demonstra, representa, descreve a cerimônia da aliança firmada no Sinai. Então ele diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco a respeito de todas essas palavras. Veja a relação de Êxodo. O cordeiro é morto. Os versos anteriores mostram que eles sacrificaram o cordeiro. E aí pega-se o sangue daquele cordeiro, lança sobre o altar e lança sobre as pessoas. Ele vai aspergir aquele sangue sobre as pessoas. Veja o que é isso que acontece. O cordeiro é morto, Cristo é morto, e o seu sangue é aspergido sobre nós. É interessante fazer essa relação. Certo comentarista, ele destaca 3 aspectos importantes dessa cerimônia em comparação com uma aliança firmada no Sinai.
O primeiro aspecto é o sangue dos animais sacrificados, que é derramado sobre o altar como oferta de expiação, ou seja, pagamento pelo pecado. Portanto, o que nós temos ali na cruz é a morte e Jesus derramado em favor de muitos. Se torna o sacrifício final pelo pecado. O segundo aspecto dessa cerimônia é como, no caso do pão, todos compartilham do mesmo cálice, estabelecendo aí uma nova relação de comunidade. E o terceiro aspecto é que o sangue que selou a aliança no Sinai também é o mesmo elemento que sela a nova aliança. Portanto, a morte de Jesus firmou a nova aliança como servo sofredor. O servo de Isaías 53 derrama sua vida até a morte. E lá no texto da Escritura, em Isaías 53, verso 5, diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, como sabe. Matthew, comentando esse texto, ele diz assim: a ceia foi instituída para ser uma ratificação do concerto feito conosco. Ratificação seria uma confirmação e um símbolo da transmissão desses benefícios a nós. Benefícios que foram comprados por nós pela sua morte. E por isso ele partiu o pão para eles e disse: tomai e comei. Ele lhes deu um cálice e ordenou que bebessem. Apliquem a vós mesmos a doutrina do Cristo crucificado, e que ele seja alimento e bebida para vossas almas, alívio para vós, sustento e consolo para a vossa vida espiritual. E aí o verso 25, nessa narrativa, diz assim: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo no reino do céu. Essa aqui é uma declaração final, declaração de amém. As palavras finais de Jesus dão ênfase aí ao último cálice que encerrava essa refeição, que era o cálice da consumação e que mostrava o plano de Deus, que o plano de Deus iria se concretizar quando Cristo voltar e o reino dele vier de forma plena. E o que nós estamos vendo aqui, nesse último ato dessa, vamos dizer assim, dessa transição cerimonial, é que essas palavras antecipam o banquete messiânico que Apocalipse capítulo 19, versos 6 a 8 nos mostra, quando diz assim: então ouvi uma com voz numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus todo-poderoso. Alegremos-nos, exultemos de Deus da glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que nós fazemos, ou seja, a celebração da ceia, antevê esse banquete escatológico do livro do Apocalipse. Mesmo Henry, falando sobre isso, ele diz assim: ela foi instituída visando a felicidade do céu, para ser desfrutada como um adiantamento, um gozo antecipado das delícias do céu, e dessa forma para fazer com que as nossas bocas deixem de gostar de todos os prazeres e delícias dos sentidos. Não beberei mais do fruto da vide como algo refrescante para o corpo. Já não quero mais isso. Ninguém, tendo provado as delícias espirituais, continua deixando as sensoriais, pois ele disse que a espiritual é melhor. Mas todo aquele que provou as delícias espirituais deseja continuamente as eternas, pois ele disse: estas são as melhores ainda. E portanto que eu não beba mais do fruto da vida, ele está morto e sepultado para aqueles que viveram no rio dos prazeres de Deus. Mas, Senhor, apresse o dia em que eu beberei novo no reino de Deus, onde ele será sempre novo e perfeito. E aí, ao final, verso 26 diz assim: tendo cantado o hino, saíram para a
Essas palavras aí encerram a última ceia e fazem uma transição para a cena seguinte, que nós vemos no início, mas não vamos dispor. E aí, como nós falamos anteriormente, o hino cantado por eles seria a última parte do Halel, que é o Salmo 115 ao Salmo 118. E agora o grupo dos apóstolos chega de Jesus para fora da cidade, com exceção de Judas. Com exceção de Judas. Judas agora vai fazer aquilo que ele estava disposto em seu coração. Como eu quero me deter aqui mais uma vez na ceia do Senhor, nessa cerimônia, nesse mês de graça, nesse sacramento, eu gostaria de fazer duas considerações finais nesse momento. A primeira é que o principal objetivo da ceia do Senhor é nos lembrar do sacrifício de Cristo por nós. Nos lembrar como o Senhor trouxe salvação para nós. Muitos crentes eles se perdem por não terem isso em mente. A nossa salvação foi conquistada na cruz do Calvário. A palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 6, o verso 17, na sua primeira parte, quando o apóstolo Paulo está falando da armadura, ele fala do capacete da salvação, tomar o capacete da salvação. O capacete é uma proteção para a cabeça, porque uma cabeça ferida, a ferida da cabeça é uma ferida de morte. Ou seja, essa imagem diz muito. Nós somos salvos, nós somos protegidos. Isso significa dizer que a nossa mente deve ser protegida das investidas de Satanás. Esse capacete protege a nossa cabeça, que não pode ser ferida de morte. E por quê? Porque a nossa salvação está em Cristo. Por isso Ele vai cumprir tudo que Ele falou ao nosso respeito. Essa certeza, essa proteção que vem da cruz do Calvário, que Paulo está representando aqui, e que vai nos proteger das astutas, ciladas, enganações do inimigo. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, a palavra de Deus fala a respeito das consequências dessa salvação. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem na vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões. Quando nós compreendemos isso, isso torna de grande importância para mim e para nós. Por quê? Porque vai nos otorgar uma atitude mental correta. Porque nós podemos ter a certeza da nossa salvação, e isso é segurança para nós. O capacete representa um instrumento em que aquele que o usa está protegido de uma morte iminente, uma pancada na cabeça. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor e esses elementos saltam aos nossos olhos, o pão ali tem a função de trazer à memória o corpo de Cristo que foi morto, que foi partido em nosso favor para providenciar essa salvação. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. O vinho tem o propósito de fazer lembrar de seu sangue, que foi derramado na cruz, vertido com o fim de nos purificar. É a expiação e a propiciação efetuadas por Cristo em sua morte como penhor, garantia e como substituto nosso. O pão e o vinho, seu sacrifício representado, nos lembrarão de quão pecadores
destrutivo é o pecado, isso somente a morte de Cristo foi capaz de fazer, expiar o pecado. Eu estava lendo um comentarista e ele dizia, na realidade não era um bom comentário, né? Na realidade era um comentário do comentário, falando de algo esdrúxulo, e esse teólogo, não sei, não vou lembrar o nome dele, dizia que a atitude de Cristo em morrer foi uma atitude extrema. Ou seja, como ele estivesse dizendo assim, ele poderia vindicar o pecado de outra forma. Foi um exagero, uma demonstração de amor exagerado. Isso é uma besteira de uma blasfêmia. Por quê? Porque não havia outra maneira de expiar o pecado sobre ele. A única forma era por meio da morte. Deus escreveu de não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem entenda. Então o sacrifício do Senhor Jesus é Deus. Se não fosse ele, sacrifício dele, nada poderia pagar o preço do nosso pecado. Esse entendimento vai despertar em nós esperança acerca das nossas próprias almas. Quando eu falei aqui, eu vou fazer uma digressãozinha. Quando eu falei aqui do capacete, a certeza que é a certeza da nossa salvação, né? Outra vez estava lendo um autor e ele disse que as pessoas que não têm certeza da sua salvação, elas não deixam de ser salvas por causa disso, se elas forem realmente salvas. Não é a certeza da salvação que garante essa salvação, mas essa certeza é algo extremamente importante e vital para a vida para a vida do crente. E é isso que a Escritura vai dizer a respeito de mim e de você. Ela vai dar essa certeza. Por quê? Porque não está em você, nem nos seus méritos, mas naquilo que Cristo fez. Eu me lembro, quando eu estava no seminário, recebendo uma visita de um grupo missionário, e ele era internacional. E eles ficavam na nossa casa, no seminário, por um tempo. Tá? Eles iam em determinadas igrejas, na rua, faziam apresentações teatrais, pregavam o evangelho. Né? Iam nas igrejas para pedir ajuda, né? Ajudar financeiramente, ou trabalhos evangelísticos assim. E ele, meio justo, viu? Tem determinadas coisas que a gente não consegue entender, também para ajudar. Nesse caso, eram 3 pessoas: 2 homens e uma mulher. Um casal e um jovem. Tá? E eles estavam nessa casa. Esse jovem era presbiteriano, que nós conhecemos ele de outros tempos. O casal, a esposa era metodista e o marido era católico. E eu cheguei um dia em casa, aí estava Simone e eles sentados ali, né? Conversando e tal. E ela estava falando sobre a certeza de salvação. Que ele, como católico, ele não acreditava nisso. E assim, quando começou a conversar, eu cheguei aqui, eu não sei se eu falei alguma coisa também, não sei problema. Só sei que eu peguei a conversa no meio, né? E ele disse para ela assim: eu sei que a Bíblia dá certeza nessa certeza de salvação. Eu entendo isso, mas eu prefiro pensar assim. Que pensando assim, eu não irei descansar. Ele usa essas palavras, né? Eu não vou descansar desse conceito, dessa ideia. Eu vou trabalhar
perderam o caminho. Olha que interessante. O Senhor quer que a gente descanse nesse conceito, nessa verdade. O Senhor quer que nós descansemos a nossa alma, a certeza da nossa salvação que está nele. Por isso é um capacete, por isso é uma proteção. Porque no momento em que você não entende, não vive isso, você tenta viver a sua religião por mérito. E por mais que a palavra do Senhor nos chame a lutar pela nossa fé, lutar contra o pecado, contra o mundo, Satanás, tá? Ela nos dá esse entendimento claro, né? Que não é pelo nosso poder, mas nos chama a executar, não é pela nossa força, mas nos chama a ação, né? Mas na completa dependência. A completa dependência. E aí eu não sei dizer sobre a alma desse homem, ou sobre o estado do seu coração, eu não posso dizer isso. Uma coisa eu posso dizer, que ele está em vida, o estado em vida. E fazer parte de uma falsa religião. O Senhor já nos deu a certeza da nossa salvação, não com nossos méritos, não com nós, mas foi por aquilo que Ele fez. Ele, e essa salvação, aquilo que Ele fez na cruz, traz resultado na nossa vida, traz uma transformação. Traz uma mudança. Nós agora somos uma criatura. E manifestamos isso na nossa vida. É muito complexo, eu reconheço. Os reformadores ensinaram a ser justo e pecador. Quando uma pessoa muito próxima da minha família morreu, eu conheci essa pessoa. Eu reconheci que era pecador. Eu reconheci que eu estava começando. É justo e pecador. E por quê? Porque a certeza da salvação nos dá Cristo. Nos dá o que Cristo fez e faz na nossa vida. Por isso, o pão e o vinho lembrarão, apesar dos nossos pecados serem gravíssimos, que eles foram pagos por um grande preço pela nossa redenção. E tal compreensão vai produzir em nossos corações gratidão a Deus. O pão e o vinho nos fazem lembrar quão grande é a nossa dívida para com Cristo e quanto devemos glorificá-lo em nossas vidas. Esses devem ser os sentimentos que experimentamos sempre que tivermos que receber a ceia do Senhor. E uma segunda e última coisa que eu gostaria de trazer aos irmãos era sobre a natureza e os benefícios espirituais que a ceia do Senhor tenciona transmitir, como também quais pessoas têm o direito de esperar recebê-los. Nós podemos aqui tirar algumas conclusões com comparação do que a ceia representa fisicamente. O Senhor Jesus ordenou que tomamos o pão e bebamos o cálice. Comer e beber é algo para alguém que está vivo, é um ato de se alimentar e refrigerar. Ou seja, a ceia do Senhor, representativamente,
devem ser convertidos e justificados. E os que não participam dessa forma sairão piores do que entrarão. Eu lembro de uma igreja que nós fomos falar e o pastor ia dar ceia, e na hora da ceia, isso vai mencionar, na hora da ceia, eu dou uma uvazinha para as pessoas que não são crentes quando você está na igreja. Aí eu falei, obrigado, pastor, já passou assim. Perceba aqui a falta de entendimento para que elas não se sintam excluídas. São excluídas. São excluídas. E são excluídas por quê? Por causa dos seus pecados. Esse momento é para que a pessoa olhe para aquilo e deseje aquilo pelo que ela representa. Não fisicamente, mas espiritualmente. A ceia é uma ordenança para os crentes, não para os que estão na incredulidade. Ela é para os que estão espiritualmente vivos, não para os que estão espiritualmente mortos. Por quê? Porque a sua finalidade é sustentar a vida, não transmiti-la, é fortalecer e fazer crescer na graça, não conferir em graça, é ajudar no fortalecimento da fé, não semear, plantar a fé. Muitas pessoas vêm para um sacramento como esse, tendo essa perspectiva mística. Mas não existe misticismo naquilo que nós fazemos. Esses conceitos precisam ser aprofundados no nosso coração, de modo que nunca nos esqueçamos disso. Se estamos vivos para Deus, nós devemos nos aproximar da ceia do Senhor com gratidão, sem jamais nos voltar as costas. Se nós continuamos mortos, pecado não mudaria, então não temos qualquer direito de participar da comunhão da mesa do Senhor, pois estamos no caminho com Deus. E nesse caso, é necessário que haja arrependimento. É preciso nascer de novo, quando os homens precisam ser unidos a Cristo por meio da fé. Só assim ele estará apto a participar dessa mesa. Aí você olha isso, aí você vê o apóstolo Paulo dizendo assim: obrigado. Romanos capítulo 11. Diante de tudo que nós falamos, olha o que Paulo diz: examine-se como um homem a si mesmo. Verso 28. Assim como a do pão é deputado, pois quem come e bebe sem ser como bebe de coração. Eis a razão porque é de nós que está por Deus. Não é necessário. Perceba que muitas das situações em que a igreja se encontra não entender o que significa esse momento e não tratá-lo da devida forma. Paulo estava dizendo ali, por eles desvirtuarem a ceia, eles estavam sendo julgados. Mas eles estavam sendo julgados pelo amor e pela graça de Deus, para não serem condenados por Deus. Mas estavam sendo julgados. Nós vamos olhar a nossa realidade, a realidade da nossa vida, da nossa fé, dessa caminhada que nós. Muitas vezes, nós participamos da ceia do passado sem esse entendimento, sem esse olhar para o que significa. Na representação das graças e da misericórdia de Deus dada em nós falamos, é uma pregação. A ceia é uma pregação visível. É o que diz a nossa teologia, é o que diz a teologia, é o que diz a Escritura. A ceia é uma pregação visível, uma pregação teatral. Teatral por quê? Porque é representativa, por elementos simbólicos, é uma pregação que ela fala. Mas ela não fala sozinha. Se eu colocar os elementos aqui da ceia e distribuir, se eu não pregar, se eu não falar o que a Bíblia apresenta, ela não tem significado. Porque esse elemento está intrinsecamente ligado a esse sacramento. Por
Por isso ele é chamado uma pregação visível, porque você precisa explicar, você precisa mostrar que aquela realidade física é somente uma representação, representa a nossa situação, a nossa condição espiritual entre Jesus. Que possamos pedir a Deus esse sentimento, esse entendimento, receber esse momento, uma pregação da palavra do Senhor, como realmente ela é. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de terminar o nosso culto cantando o cântico Ele Exaltado.